Boa noite. O nosso programa Gestão dessa semana recebe o senhor Sidney Schmidt, um sócio proprietários da construtora Diamond aqui de Lajeado. Boa noite, Sidney. Tudo bem? Boa noite, tudo bem. Ótimo. Sidney, seguinte, como é de praxe no nosso programa, a gente sempre gosta de conhecer um pouco a história das pessoas, né? E eu sei que você, junto com os seus irmãos, com teu pai, com a tua família, né? Vocês têm um trabalho bem interessante. Então, um pouquinho da tua história, né? Um pouquinho da construtora Diamond hoje, que faz parte do nosso dia a dia aqui em Lajeado, né? Em termos de desenvolvimento e projetos que vêm sendo executados. Tá legal. Nós somos uma empresa que nascemos aqui em Lajeado, a nossa família é daqui, meu pai juntamente com os meus irmãos. Atuamos desde 97, sou um dos diretores. Estudamos aqui na universidade, fizemos administração de empresa. Fizemos também cursos técnicos em Porto Alegre, onde tinha algum curso que fosse remeter para qualificar o nosso trabalho. Fiz parte também de um grupo, uma comissão chamada GRI, Global Real Institute, em São Paulo. Analisando o mercado, investidores estrangeiros vieram para cá com uma análise do próprio mercado, de tendências, dificuldades, soluções, problemas futuros, sempre de uma forma macroeconômica, mas analisando o país como um todo. E no mais foi isso. Então, estamos trabalhando em Lajeado, com 6 prédios hoje em construção. Estamos trabalhando também, terminamos uma obra em Estrela, fizemos prédios em Porto Alegre. Então, nós estamos com um número de empreendimentos, passando um pouco de 1.500 unidades executadas até hoje. Ou seja, a história da Diamond é a história de uma família. História de uma família, exatamente. Do pai, de seus filhos, toda uma família envolvida nisso, no qual vocês hoje têm uma posição de destaque aqui na nossa região, né? Principalmente na cidade de Lajeado. Começamos em 97. O meu pai trabalhava no Banco do Brasil, saiu com aquele plano de demissões voluntárias e formamos a construtora Diamond, isso em idos de 97. Entramos, meus irmãos ainda não estavam atuando na empresa, anos depois entraram também na empresa. Então é uma empresa estritamente familiar, estritamente voltada para a filosofia que nós aprendemos dos nossos pais, que é fazer uma coisa bem feita, com qualidade, cada vez mais com qualidade e com compromisso de entrega. Antigamente se falava, não precisa se fazer contrato, que está combinado, mas o contrato existe para uma proteção jurídica, mas dentro disso, essa filosofia nós seguimos até hoje e cada vez mais ela é presente na nossa vida. E isso é importante porque isso faz com que a tua organização tenha uma identidade, uma característica, uma filosofia, como você colocou, e isso garante também para o cliente algo no sentido de que ele não vai se sentir descoberto, ele está contratando um serviço com uma organização de respeito, né? Não, com certeza. Desde 97 trabalhando, então, como nós sempre conversamos nos bastidores, enfim, o mercado hoje ele pode não estar tão atrativo. Anos anteriores estava bem mais atrativo. Entra pessoas que constituem construtoras e vão estar trabalhando. Quando o mercado dá embaixo, essas pessoas saem do mercado. Os sólidos, as empresas que estão, é a atividade delas, principal atividade fim, construção civil. Estamos no mercado dentro da parte, quando o mercado está em alta, para nós não interfere muito. Quando ele está em baixa, também não interfere muito, porque nós temos uma programação e uma previsão já de médio e longo prazo. Isso acho que difere muito das empresas que são novas no mercado, das empresas já mais tradicionais. O que eu posso também contribuir nisso é que lançamentos, eles são previstos para 2, 3, 4 anos. Então, nós precisamos antever um pouco as necessidades das pessoas, para as pessoas adquirirem um imóvel, muitas vezes na planta, e sabendo que daqui a 2 anos, 3 meses e tantos dias, eu vou receber a minha chave. Resolvido. Então, não é margem de discussão ou usar uma cláusula do contrato para postergar meio ano, 1 ano, não. Sempre foi assim, desde 97, e assim nós estamos trabalhando até hoje. Isso é uma filosofia de trabalho. Beleza.
Para entender um pouquinho mais da Diamond, vamos ver a nossa reportagem, no qual a gente vai tentar entender um pouco mais de como funciona essa questão de uma construtora e, obviamente, como funciona o mercado de construção civil aqui na nossa região. Vamos à nossa reportagem, depois a gente volta. Se você circular por Lajeado, verá muitos canteiros de obra. São inúmeras construções em andamento. Porém, com a situação atual da economia, segundo informações do Sinduscon, que é o Sindicato das Indústrias de Construção Civil, causa uma retração no mercado. No momento, a gente já está sentindo, né, que as vendas não ocorrem com a mesma frequência que ocorriam anteriormente, né? E a situação é evidente que havendo menos financiamento, porque é um setor que ainda depende muito de financiamento. Na verdade, a gente depende muito do governo, né? Porque se houver financiamento, temos clientes. E não havendo financiamento, a tendência é de uma grande diminuição de clientes, né? O seu José Zagonel, vice-presidente administrativo do Sinduscon, explica que as empresas precisam buscar soluções para este momento. Fatalmente vai haver uma redução, né? Sem dúvida nenhuma, a redução da empregabilidade, né? E do número de obras e lançamentos. E é evidente que nós temos que achar soluções para esse momento, né? Acho que uma tendência é a volta do financiamento direto, talvez com um prazo um pouco maior, né? Mas, por outro lado, também para quem vai comprar, é o momento de comprar, né? Sem dúvida nenhuma. Porque o imóvel, historicamente, ele mantém o valor, né? Não existe nada mais seguro em termos de investimento patrimonial do que um imóvel, né? Outro grande empecilho, segundo o seu José, são as regras para imóveis usados e a partir de quando eles passam a ser considerados usados. Porque hoje um grande empecilho é o imóvel mesmo novo, não tendo sido habitado com mais de 6 meses, ele passa a ser usado. E isso é um problema muito sério, né? Porque quem tem estoque precisa transformar em dinheiro. E em havendo somente 50% de financiamento em imóveis considerados usados, mesmo que sejam novos, cria um problema muito sério. Bem, após a nossa reportagem, vamos para o nosso intervalo e depois voltamos a conversar agora mais sobre a questão da gestão, como funciona a construtora Diamond. Ao nosso intervalo, então. De volta ao nosso segundo bloco, hoje recebendo um dos diretores da construtora Diamond, o senhor Sidney Schmidt, e falando, obviamente, sobre a questão da construção civil e, claro, tentar entender um pouco como a construtora Diamond conseguiu esse sucesso todo que a gente vê, né? É só observar as ruas da cidade, os prédios maravilhosos, todo um conceito que ela trouxe para a cidade também, em termos de qualificação dos seus projetos. Sidney, a construtora Diamond, como você falou, tem uma filosofia, mas como é que funciona transformar essa filosofia na gestão no dia a dia? Não é simples, é uma tarefa, digamos, diária, ela nunca está completa, é diariamente mesmo. Então, para nós começarmos a ter um sucesso no empreendimento, nós temos que começar a pensar o local do terreno, para que tipo de público, como esse terreno vai se comportar diante do seu entorno, para que depois nós tenhamos um empreendimento com qualidade, um empreendimento com personalização, que nós trabalhamos com personalização, fomos os pioneiros na personalização. Desculpe, como funciona a questão da personalização com vocês? É uma ideia de customização do produto, né? O que acontece? A minha necessidade pode não ser a tua. O empreendimento, o apartamento, ele existe. Então, no momento em que ele tem para a sua necessidade diferente da minha, eu tenho que adaptar a necessidade desse apartamento para o cliente. Um apartamento de 2 dormitórios, mas ele não pode ser de 2 dormitórios. Eu quero ter um estúdio, eu quero ter uma biblioteca, eu quero ter um escritório, eu quero ter... enfim, é uma infinidade de coisas que nós podemos fazer no apartamento. Eu preciso entender qual é a tua necessidade, o setor de personalização, o setor de arquitetura da empresa, isso não gera custo nenhum. A pessoa troca de piso, troca de revestimento, rebaixa, cria parede, cria parede com bolha saindo dela, com água. Então, assim, o mercado está muito dinâmico, o mercado tem muitos materiais e eu tenho que fazer de acordo
com a necessidade do cliente, que é ele que vai morar lá. Eu sou o construtor, então eu tenho que trabalhar para o meu cliente. E aí tu coloca uma coisa interessante. A gente sabe que para você customizar um produto, para você personalizar um produto, você requer ter uma mão de obra diferenciada. E a gente sabe que a área da construção civil sempre é um elemento crítico, que não é tão simples assim. Como é que a construtora consegue manter esse padrão de qualidade, não só tendo o seu grupo, mas sempre qualificando os seus colaboradores, né? Nós temos um programa de incentivo, de treinamento, de qualificação para todos os funcionários. Mas é muito complicado, dentro do ramo da construção civil, poder fazer um trabalho com mais tecnologia, com mais recursos de outros produtos que sejam tecnológicos, junto com a nossa mão de obra, que hoje já está muito melhor, já está com uma condição de brigar. Nós temos os nossos almoxerifados, todos eles informatizados, temos equipamentos que são tecnológicos, nós temos os nossos elevadores de carga de obra com teclados touchscreen, então tem que ter um treinamento para a pessoa ter capacidade para trabalhar dentro de uma obra nossa. Isso tudo em função de segurança, em função de qualidade, em função de eficiência, rendimento e por aí vai. Então o mercado ele não popa as empresas que não se reciclam, que não trazem inovações, que não trabalhem com eficiência. O mercado tem as suas limitações, o nosso mercado lajadense tem a absorção, tem a limitação, mas dentro disso tem um público que precisa ser tratado diferente, que é o que nós estamos fazendo. Entre personalização, financiamento direto também foi uma coisa que fomos pioneiros. Em 98 nós criamos isso. Em 1998 ninguém fazia isso. Na época, então, foi um baque para o mercado que hoje é praxe. Hoje é praxe. Estamos trabalhando já com financiamentos direto com a construtora, não envolvendo o banco. Então, isso também é uma coisa que difere um pouco. Nós não trabalhamos em linhas Minha Casa Minha Vida. Essas linhas nós não atuamos por opção da empresa, né? Então, essas pessoas, apartamentos de 1 dormitório, 2 dormitórios, 3 dormitórios, enfim, qualquer imóvel nosso, ele é tratado com a maior seriedade. Se são poucos apartamentos, poucos quartos, não tem problema. São esses quartos que serão personalizados. Então, não tem distinção de tipo de imóvel. Todos eles são tratados assim. E o interessante é que vocês atuam tanto no residencial quanto no comercial, né? Quer dizer, o padrão de qualidade é o mesmo, não importa o tipo de utilização. Exatamente. E para manter esse padrão de qualidade, eu preciso... é até um pouco contra alguns movimentos de mercado. Eu não tenho como ir para a terceirização. Eu não posso fazer isso. Por quê? Eu tenho funilaria, serralheria, marcenaria, marmoraria própria, porque eu tenho que manter o controle do processo. A minha chapa vem do Espírito Santo para mim. Ela não passa por outros mercados, porque eu preciso saber quando a mercadoria vem, a pessoa vai lá, tira a medida, ele executa dentro do padrão que ele sabe que ele foi treinado para isso. Então eu tenho que ter esse controle, porque o meu prazo de entrega ele é implacável, ele precisa ser cumprido na qualidade Diamond, na qualidade que o meu cliente pede. E você coloca uma coisa que eu acho que é interessante. A gente que é da área de gestão sabe que existe muito modismo na área de gestão. Então, muitas vezes vem uma coisa que colocam e as pessoas acham que aquilo é a verdade absoluta. Você colocou uma questão indo meio que contra a maré da terceirização, porque você quer a qualidade. E eu sou uma pessoa que eu discuto muito isso. A terceirização, até que ponto ela é válida, né? E você colocou um elemento muito importante. Você tem garantia do teu processo na hora de fazer. Isso é fundamental até na questão de eficiência, né? Antigamente se falava que a cada prédio que você construía, a cada 3 prédios que você construía, um jogava fora em termos de desperdício. Hoje não cabe mais isso, né? Não, isso não é aceitável. Tanto eu te exemplifico isso que a própria Univates aqui, eles estão com uma cadeira, uma parte de uma cadeira que estão fazendo dentro das nossas obras. Então, isso para nós é bem gratificante, para mostrar para as pessoas, para os futuros profissionais de arquitetura, de engenharia, como nós trabalhamos, como é uma obra, como as coisas precisam ser tratadas. Às vezes, um pequeno detalhe, ele começa a irradiar em tantas outras áreas,
tantos outros prédios, que ele é relevante, ele não pode ser desprezado. Então, essa é a briga, é diária, essa preocupação é de todos nós, corporação, englobando todo o escritório, toda a área administrativa, buscando sempre essa redução de custo e aumento de eficiência. Bem, nesse segundo bloco, conhecemos um pouco mais de como funciona a gestão da construtora Diamond, aprendendo bastante sobre essa questão de eficiência, né, e desenvolvimento de projetos. Vamos para o nosso intervalo, depois nós voltamos para entender um pouco do mercado. Como é que está o mercado hoje em termos de construção civil? E conversando agora com um especialista, né, o Sidney, falando um pouco sobre esse conhecimento que ele tem. Vamos para o nosso intervalo, depois a gente volta. Bem, de volta ao nosso terceiro e último bloco no programa Gestão dessa semana, recebendo o senhor Sidney Schmidt, da construtora Diamond. Sidney, e o mercado no Vale do Taquari, como é que está hoje? Sabe que a discussão é grande, né? Construção civil, bolha, não bolha, está complicado. Vocês que têm conhecimento, principalmente você que é um especialista, até por todo esse teu trabalho, toda a tua história aí de atuar nesse ramo, o que tu vê daqui para frente? O que vocês estão sentindo? O que vocês estão avaliando do mercado em termos de construção civil? Nós, como eu gosto de exemplificar sempre, o nosso vale é um vale abençoado por ser estratégico, por ter algumas empresas âncora e empresas muito sólidas. O serviço nosso é muito sustentado. A parte de saúde, nós temos um hospital, então a parte de ensino, incluindo a Univates, é referência não só na região, mas abrangendo além fronteiras. Então, tudo isso somado faz com que o nosso mercado aqui seja um pouco tratado de uma forma diferenciada, primeiro. Segundo, no momento em que a agricultura ou o serviço é afetado, como vários anos anteriores, dava uma crise num setor ou no outro, os outros suportam e não acontece algum problema maior. Nesse momento, tem crise de confiança, crise de... Enfim, essa recessão, mau uso de dinheiro, então toda essa linha faz com que, aí eu volto a separar, construtoras que trabalham sempre nisso e construtoras que aproveitam o mercado quando está em alta. Eu vou falar das construtoras que só trabalham no ramo. Então, as especialistas nisso. Para elas, interfere pouco esse fato da empresa estar inserido numa recessão, a nível de Brasil, ou não. No momento em que ela está trabalhando e está atuando, nós temos hoje pessoas querendo comprar para tirar dinheiro da poupança. Há 6 meses atrás eles inexistiam. Há 1 ano atrás até, eles não existiam. Mas as pessoas se preocupam em manter o seu dinheiro. E se querem manter o dinheiro, aonde vão fazer um investimento? Em imóvel, em carro, em terreno. O imóvel hoje, é certo que tu vai ter o mesmo valor lá na frente, ou com algum spread. Se tu vais investir em outros segmentos, ele não vai te dar essa segurança. Para você investir num imóvel, invista em construtoras, não precisa investir na Diamond. Não é isso que eu quero dizer aqui, eu quero falar só sobre o mercado. Pode-se investir em qualquer outra construtora, que temos outras construtoras muito boas no mercado, mas invista em alguém que é tradicional no mercado. As pessoas hoje vêm e vão, e os compromissos eles estão aí. São 3 anos, muitas vezes, 2 anos e meio para fazer um empreendimento. Os nossos empreendimentos hoje estão girando entre 2 anos e meio e 3 anos para executar completamente ele. Então, dentro disso, monta uma carteira, faça pesquisas, vê a documentação. Então, dentro dessa linha, você vai estar sempre bem atendido e existem muitas empresas boas no Vale. E essa crise vai passar, volta a confiança, e as empresas que estão aí são aquelas que sempre estiveram e as que vão estar sempre junto nas horas que o mercado está eufórico, nas horas que eles não estão. Então, entre a curva ascendente e descendente, existem aquelas empresas que estão soberanas e sóbrias dentro do mercado, que é importante. Você coloca uma coisa que, sabe-se que nas crises, normalmente os mercados
de bens duráveis, bens físicos, né? Por exemplo, você citou aí terrenos, você citou a questão de prédios, são mercados que muitas vezes até se beneficiam, dependendo da característica, até se beneficiam porque são coisas sólidas, coisas estáveis. Você citou a questão da tirada da poupança para o investimento em um imóvel, né? Então essa é a consideração, é isso que vocês estão sentindo hoje e, obviamente, isso faz parte do planejamento estratégico da Diamond, né? O que a Diamond está, dentro desse contexto, analisando daqui para frente? Para nós, assim, por que para nós é importante? Eu preciso me preocupar, no momento em que existe uma recessão momentânea, ela não pode interferir na minha tomada de decisão para 3 anos. Porque uma consultora ela não pensa no curto prazo, salvo no médio prazo e quase sempre no longo prazo. Então eu preciso me posicionar em cada vez mais ter qualidade, cada vez mais adquirir terrenos onde as pessoas vão querer morar e edificar um empreendimento voltado à necessidade daquelas pessoas. Muitas vezes eu tenho que me preocupar com a necessidade do meu futuro cliente sem ele saber que ele vai ter que passar por essa necessidade. Então é muito complexo essa composição do terreno, do empreendimento. Juntamente a isso, a parte sustentável, a parte de tendências de mercado, que hoje a energia elétrica ela está consumindo já mais do poder aquisitivo das pessoas. Então eu preciso me preocupar com o que as pessoas estão querendo. Isso eu tenho que trazer para os prédios. Eu não posso, muitas vezes, nos prédios em Porto Alegre que nós fizemos, cada unidade tinha sua piscina. Hoje em dia, ou se faz uma piscina um pouco maior e trata ela como uma forma coletiva. Eu reuso o espaço, eu qualifico o espaço e trago mais qualidade e tendo um pouco mais de eficiência no nosso uso. Então, dentro do planejamento estratégico, hoje significa que continua a questão de expansão, pelo que eu estou sentindo, a questão que você colocou, Porto Alegre, outros mercados, porque ela atua na região do Vale do Taquari e Porto Alegre, estou certo? Isso, nós terminamos as obras em Porto Alegre, hoje nós estamos com 6 empreendimentos em Lajeado, vamos lançar agora nos próximos meses mais 2, mês que vem estamos entregando uma obra. Então é assim, de 6 a 8, momentaneamente tem 8, 7, 6. Então é o que o mercado pode absorver, porque se nós lançarmos mais empreendimentos, eles começam um conflitar com o outro. Então aí começa a causar outros tipos de problemas. Né? E mercado de Porto Alegre continua? Ou pretensões o mercado de Porto Alegre nós sempre estamos de olho, né? Que é um mercado que esse sofre mais com recessões. Esse mercado sofre mais, porque ali impacta diretamente na economia local. Coisa que aqui ou não impacta ou demora mais para acontecer. Que é uma característica típica nossa. Que é uma característica típica nossa. Então, investir em imóvel hoje e em todo momento que tem um pouco de recessão, sempre vai ser um investimento seguro. Bem, aprendemos mais um pouco hoje, principalmente na questão da construção civil. E é sempre importante esse olhar, né? Cada segmento tem um olhar interessante. E como colocou bem aqui o Sidney, a nossa região tem algumas características que diferem das outras. E como foi muito bem colocado no final aqui, pode ser que de repente a coisa demore um pouco, né? Talvez o Vale do Taquari tenha essa característica, mas que aqui tem um privilégio e uma diferenciação em termos de solidez das organizações, isso a gente sabe e é importante a gente sempre frisar. Sidney, uma última palavrinha, uma última consideração para a gente encerrar o nosso programa. Convido a todos para a próxima Construmob, então nós vamos ter os 2 lançamentos do ano da construtora lá. Não posso antecipar muito porque é uma surpresa para o evento, para a feira, que é a nossa maior feira. Ela é referência para o Vale do Taquari e para o interior todo do estado. E convidar a todos que quiserem entender um pouco mais dos nossos imóveis e quiser algum tipo de conhecimento e investimento ou troca de informação, estamos abertos à conversação. Ok. Obrigado, Sidney. Agradecer a todos por assistir o nosso programa e, de novo, né, sempre desejando saúde e sucesso, sempre, porque é o que faz a gente batalhar e vencer os nossos desafios. Obrigado e até o próximo programa.